meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, uma semana produtiva. E ontem nós tivemos, então, um feriado, Dia da Consciência Negra. E hoje eu quero falar sobre isso, quero falar sobre o politicamente correto, quero falar sobre democracia, quero falar sobre o fato lamentável que aconteceu lá no supermercado Carrefour, lá em Porto Alegre. Mas antes que eu fale sobre isso, eu peço que você observe, se ainda não é inscrito, se você não for inscrito, clique aí, acho que é desse lado aqui, né? Clique aí no botão inscrever-se, se inscreva no canal, você não vai pagar nada por isso, tá? Não é demorado, você vai só clicar ali em inscrever-se, você já estará inscrito no canal. Ao final do vídeo, se você gostar, dê o seu like, se você não gostar, dê o seu dislike. Mas antes que eu fale sobre esses assuntos, eu quero colocar aqui para vocês um vídeo bem curtinho, é 1 minuto, sobre consciência negra. Vamos ver o que diz o ator negro, norte-americano, Morgan Freeman, sobre a consciência negra. Assista aí. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh. Bom, você vê aí que o ator Morgan Freeman, acho que todos conhecem, todos já devem ter assistido algum filme do ator Morgan Freeman. É um ator super conceituado, eu sou muito fã de Morgan Freeman. Para mim, é um dos melhores atores de Hollywood. E eu acho que isso não importa a cor, não importa se ele é negro, se é branco, azul, amarelo. Para mim, ele é um ótimo profissional. Gosto demais, curto, assisti vários filmes já com Morgan Freeman. E eu acho que muita gente, assim como eu, deve ser fã dele, independentemente de cor. Ninguém vai ficar olhando aqui cor. Esse negócio de racismo estrutural e a imprensa, e que muitas pessoas, inclusive eu vejo o Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, falando sobre isso, falando em racismo estrutural. Gente, esse pessoal está tentando empurrar a goela abaixo da população, que nós somos todos racistas. Essa gente sim é racista. Quando eles começam a falar sobre isso, quando eles começam a distinguir as pessoas por cor da pele, isso sim é racismo. Isso é racismo. Quando você cria Dia da Consciência Negra, eu concordo plenamente com o que disse o ator Morgan Freeman. Tem Dia da Consciência Branca? Tem Dia da Consciência Judia? Ou os judeus não foram vítimas de nada até hoje? Nunca foram perseguidos? Não tem que ter Dia de Consciência Judia, não tem que ter Dia de Consciência Negra, não tem que ter Dia de Consciência Branca, Azul, Amarela. Tem que ter, sim, o Dia da Consciência Humana. As pessoas têm que ter consciência. As pessoas têm que parar com essa hipocrisia desse politicamente correto. Peguem esse politicamente correto e enfiem lá naquele lugar que vocês sabem bem. E parem de encher o saco essa porcaria. Nós tivemos, infelizmente, há 2 dias atrás, um dia antes do feriado da Consciência Negra, nós tivemos o assassinato de um cidadão lá no supermercado Carrefour. Parece que os autores do homicídio foram 2 seguranças lá do supermercado. O supermercado Carrefour é uma multinacional, é francesa, né? E ele existe em várias partes do mundo, inclusive no Brasil existe em várias cidades. Uma empresa desse porte, eles não têm
seguranças formados por eles. Eles contratam empresas especialistas nessa área, eles terceirizam esse trabalho. Assim como eles terceirizam o setor de limpeza e etc. O que o mercado vende? Ele vende produto, ele não vende segurança. Então, o que aconteceu lá? Eu não sei por qual motivo, parece que foi um desentendimento entre o cidadão que lá estava no mercado e uma mulher lá do caixa, e aí os seguranças levaram ele lá para fora, houve o entreveiro e os seguranças agrediram o indivíduo por mais de 5 minutos. Covardemente assassinaram esse cidadão. E, porque ele era negro, já veio a imprensa, já veio o pessoal da lacrosfera, já veio todo mundo, já veio os tais antifas, porque aquele pessoal que foi lá no mercado ontem é o mesmo, esse mesmo que sai quebrando tudo aí, que a imprensa fala que é em defesa da democracia. Tanto é que a imprensa ontem, muito setor da imprensa, estava defendendo o que foi feito lá no supermercado. A depredação que foi feita lá, tentaram incendiar, inclusive, e isso não se restringiu só àquela unidade do Carrefour lá de Porto Alegre. Teve em outras partes do país também, fazendo manifestações, entre aspas, contra o assassinato do cidadão. Se esse cidadão não fosse negro, apenas a imprensa ia falar assim, que ia noticiar dizendo que seguranças do Carrefour agrediram um homem e esse homem acabou morrendo. A notícia ia se restringir a isso. Mas como o homem era um negro, a imprensa já noticia da seguinte forma: seguranças do Carrefour assassinam negro, homem negro. Por que citar a cor da pele? Isso sim é racismo. Quando a imprensa diferencia as pessoas por cor da pele, isso sim é racismo. Ou se tivesse sido a vítima fosse de outra cor, não teria problema. Esse tipo de crime está tipificado no Código Penal, artigo 121, matar alguém. E ali tem as suas atenuantes e as suas agravantes. E ali, o delegado que está à frente desse inquérito policial, ele vai investigar e quando chegar a uma conclusão do que aconteceu, ele vai aplicar o Código Penal. Isso vai para o Ministério Público vai oferecer denúncia e o juiz vai julgar. Simples assim. Se forem condenados, que cumpram a pena. Mas, infelizmente, esse pessoal que foi lá fazer a depredação no supermercado são os mesmos que defendem a impunidade de bandidos. Ou vocês não se lembram de quando um bandido famoso estava na cadeia, uma cadeia de luxo, quase um hotel, lá na Polícia Federal em Curitiba? Vocês não se lembram de um acampamento que tinha em frente pedindo a impunidade desse bandido? Vocês não se lembram que o STF fez malabarismos para soltar aquele indivíduo que roubou milhões de reais do povo brasileiro? Vocês não se lembram que aquele indivíduo que tinha montado uma verdadeira quadrilha para saquear o país, que se for falar do dinheiro dos cofres públicos que foram levados para outros países, são bilhões de reais, e tinha gente pedindo a soltura daquele indivíduo, e o STF acabou fazendo malabarismos para dizer que a prisão não poderia se dar após condenação em segunda instância. E hoje não só ele, como vários outros bandidos de colarinho branco estão soltos. Então essa gente que vai lá depredar o Carrefour, que foi lá depredar o Carrefour, são esses mesmos que pedem a impunidade de bandidos. Será que vão pedir também a impunidade desses seguranças que assassinaram covardemente esse cidadão? Não. Por quê? Porque o cidadão era um negro. Nós vimos agora recentemente o Barack Obama, que tinha falado que o Lula era o cara quando o Lula era presidente, e o Obama também era presidente dos Estados Unidos. Eles se encontraram em uma certa ocasião e o Obama falou que o Lula era o cara.
Agora o Obama escreve um livro e resolve ser sincero no livro, resolve falar a verdade, e disse que o Lula não passava de um corrupto, de um ladrão, que saqueou o país, saqueou o Brasil. E o que a extrema-esquerda brasileira fez? Pegou aquele queridinho que era o Obama, que era o queridinho da extrema-esquerda, e passou a chamar ele de golpista. Então, a agenda da extrema-esquerda é a seguinte: você é bom desde que você cumpra a nossa cartilha. Se você é negro e você segue a nossa cartilha, você será defendido por nós. Mas se você for negro, se você for trabalhador, você vencer na vida, você montar uma empresa e você cagar e andar para o tal do politicamente correto e você optar apenas por trabalhar e vencer na vida, você passa a ser chamado até de capitão do mato, como a extrema-esquerda já fez, inclusive com o Hélio Negão, que é aquele deputado federal que foi eleito no Rio de Janeiro, que é amigo do presidente Bolsonaro, e eles chamam o Hélio Negão de capitão do mato, porque o Hélio Negão é de direita e não defende as pautas esquerdistas. Nós vimos lá em Porto Alegre a Manuela Dávila, que é a candidata à prefeitura da capital gaúcha, ela já convocando manifestações para hoje, lá no Carrefour. Ela é candidata à prefeitura da cidade onde está lá uma empresa do tamanho do Carrefour gerando empregos. Ah, mas você está defendendo que o Carrefour não tenha responsabilidade nesse caso. Meu amigo, como eu disse aqui, essa empresa de segurança é terceirizada. O que tem que ser exigido? O que a população tem que exigir? Justiça. Justiça. Então, a delegada que está à frente do inquérito, deixe ela investigar. Ela vai descobrir que tipo de crime que aconteceu ali. Foi um homicídio qualificado? As pessoas envolvidas serão julgadas, condenadas e enviadas para a cadeia. Simples assim. Ah, mas a família tem direito à indenização. A família pode entrar, sim, com ação civil contra o supermercado Carrefour. E aí, se eles ganharem essa ação, eles recebem indenização. Por outro lado, o supermercado Carrefour que se entenda lá com a empresa de segurança que eles contrataram e que fizeram esse ato lamentável de assassinar esse cidadão. É assim que funciona. Nós temos que fazer as coisas pela justiça e não fazer justiça com as próprias mãos, como esse pessoal gosta de fazer. E o pior é que a imprensa trata essa gente como estar defendendo causas legítimas, como os antifas, quando estão destruindo tudo e estão lá com a faixa escrito "Somos pela democracia", e a imprensa trata essa gente como pessoas em defesa da democracia. É assim que funciona aqui no Brasil. E é assim que está funcionando em grande parte do mundo, infelizmente. Então, quando vierem com essas pautas do politicamente correto, nós temos que ignorar esse tipo de coisa. Temos que mandar PQP esse tipo de gente que fica defendendo esse tipo de pauta. Não temos que dar moral para essa gente. Nós temos que ser realistas, viver no mundo real, no mundo lógico, no mundo palpável. Não ficar vivendo no mundo de fantasia dessa gente, no mundo de teorias, de ideologias que não levam a nada. Essas ideologias que a esquerda defende não levam a nada, só levam ao caos. Ou vocês já viram algum país onde o comunismo / socialismo, que para mim tudo é a mesma coisa. Para mim, o resultado final, o resultado prático, leva sempre ao caos. Vocês se lembram do Muro de Berlim? Vocês se lembram que nós tínhamos a Alemanha dividida? E era, por um lado, a Alemanha Oriental, do outro lado, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental comunista, a Alemanha Ocidental, que era um regime capitalista. Apesar de que o regime comunista é um regime político, o regime capitalista é um regime econômico. Nós estamos falando de coisas distintas, mas na prática era isso que acontecia. De um lado era anticapitalista, economicamente falando, a Alemanha Oriental, e do outro lado capitalista, a Alemanha Ocidental. Vocês acham
que as pessoas que gostariam de pular o muro, gostariam de pular para que lado? Para o lado comunista ou para o outro lado? Vocês acham que a Venezuela, no ponto que chegou agora, era um país tão rico, um país tão próspero, um dos países mais prósperos aqui da América Latina, está da forma que está agora destruída? Vocês acham que as pessoas estão fazendo força para entrar na Venezuela ou para sair da Venezuela? Por outro lado, nós temos os Estados Unidos, um país, uma democracia pujante, uma democracia próspera, mais próspera do mundo. Lá, você tem que controlar as fronteiras para que as pessoas não entrem, senão superlota de gente lá. Por que as pessoas querem ir para lá? É ruim? Nós temos agora a Argentina caminhando para o mesmo lado da Venezuela. E essa gente, para eles, democracia é esse tipo de coisa. O conceito de democracia da esquerda é um conceito muito, muito equivocado. Eles têm como conceito de democracia eles no poder, nos roubando e destruindo os países prósperos. Você já viu essa gente tentar implantar o regime comunista em países pobres, em países miseráveis como Bangladesh? Não. Eles só tentam implantar esse tipo de regime em países que estão com a economia estabilizada. Porque eles gostam de destruir e eles gostam também de sugar essas economias. Como em países miseráveis não tem o que eles sugarem, eles gostam de viver bem. Eles falam que são anticapitalistas, mas eles não vão implantar o regime deles em países miseráveis. Então vocês podem observar bem isso. Comunista gosta de país capitalista, para eles chegarem ali, sugarem tudo e destruir a economia daqueles países. Então, em relação à tal da consciência negra, a minha opinião, não sou racista, não venha dizer que eu sou racista porque eu não concordo com o dia de consciência negra, até porque eu venho de família negra. Meu pai é de família, ele é descendente de negros. Meu pai é negro. Eu posso ser considerado negro. Então não venha me chamar de racista porque acontece que eu nunca fiquei chorando. Nunca fiquei chorando, eu corri atrás. Eu saía da roça, lá onde eu trabalhava, eu ia à noite para a escola a pé. Porque eu queria vencer na vida. Hoje eu não sou rico, mas não dependo do Estado para me sustentar. E se você correr atrás, você também vai conseguir ser independente. E você vai deixar de ser um escravo do Estado. Porque todo aquele que depende do Estado, que depende de bolsas, que depende de cotas, que depende de Bolsa Família e opta por ficar dependendo daquilo pro resto da vida, ele não passa de um escravo do Estado. E é isso que a extrema esquerda gosta. A extrema esquerda gosta do populismo. O que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba, o que está acontecendo agora na Argentina, é um exemplo disso, né? Ali você tem quem é a favor do governo ganha migalhas, quem é contra tem que fugir porque senão você vai morrer de fome. E em relação a esse caso lá do Carrefour, a gente vê claramente o que a imprensa gosta de fazer com esse tipo de notícia. A imprensa, todos sabemos que tem um lado. E quando aconteceu isso, a imprensa já noticiou: homem negro foi assassinado. Então, antes deles colocarem a identificação da pessoa, eles identificam a cor da pele. Antes de falar se era um engenheiro, se era um professor, se era um gari, se era um empresário, não, era um negro. Um negro. Isso sim é racismo. Quando você identifica as pessoas pela cor da pele, isso é racismo. E a imprensa sim, viu, seu Barroso e seu Alexandre de Moraes? A imprensa sim tem quase um racismo estrutural, porque a grande parte da imprensa, a maioria da imprensa, trata esse tipo de caso olhando para a cor da pele das pessoas.
E vocês também aí do STF, que apoiam esse tipo de coisa, vocês sim são racistas. Vocês sim são racistas. Porque vocês identificam as pessoas pela cor da pele e não pelo que elas são. Então, meus amigos, nós temos que expor as nossas opiniões. Isso que eu falei aqui é a minha opinião pessoal. Você não é obrigado a concordar com a minha opinião pessoal. E nem por isso eu vou achar que você está errado. De repente você discorda de tudo que eu falei aqui. E de repente você nem vai querer se inscrever no canal porque você não concordou com as minhas ideias. Não tem problema. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou aqui para falar a minha opinião pessoal. Assim como você pode falar a sua opinião pessoal e eu posso discordar dela, mas nem por isso nós vamos brigar. Então, nós temos que brigar, sim, por termos o direito à liberdade. E a liberdade inclui nós termos o direito de externarmos a nossa opinião pessoal. Pelo menos isso nós temos que ter o direito. E isso está sendo cassado. Isso está sendo cerceado, esse direito nosso. Direito à opinião, direito à liberdade de expressão. Está sendo perseguido aqui no Brasil, principalmente por aqueles que deveriam estar defendendo esse direito, que é o Poder Judiciário, em especial o STF. Tá bom, meus amigos? Por hoje era isso. Eu não gosto de ficar em cima do muro sobre esses assuntos polêmicos. Eu tenho um lado, o meu lado, eu sou um cara que sou de direita, conservador, defendo as pautas de direita, não sou esquerdista, jamais serei. E se você é de esquerda, se você pensa de outra forma, eu vou entender, tá? Acho que nós temos que respeitar as diferenças, os pensamentos diferentes, mas eu peço que você, mesmo que você seja de esquerda, lute para que nós tenhamos sempre o direito de nos expressarmos, tá bom? Não vamos deixar que esse direito seja cerceado, porque ele não vai atingir só a mim, que sou de direita. Ele vai acabar atingindo também você, que é de esquerda, e daqui uns dias também não vai poder mais externar a sua opinião. E isso não é bom para uma democracia de verdade. E essa sim é a democracia de verdade, aonde a gente tem que ter direito de se expressar e direito de escolher as coisas. Eu acho, inclusive, que nós tínhamos que ter uma democracia a ponto de escolhermos votar ou não. E, infelizmente, a nossa democracia nos obriga a exercer o que seria o direito do voto, que acaba sendo não um direito, mas uma obrigação. E isso não é uma democracia plena. A democracia que nós temos que defender é uma democracia plena, com direito de liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de votar ou não. E isso sim poderia ser considerado uma democracia de verdade, como é o exemplo da maior democracia mundial, a democracia americana. Bom, meus amigos, por hoje era isso. Eu desejo a vocês que tenham um final de semana abençoado por Deus e que logo mais a gente se encontra por aqui novamente. Um abraço.